Lipo HD feminina, se você está procurando melhorar, transformar o seu contorno corporal nesses próximos dias, meses ou ano, esse vídeo aqui é endereçado para você. Tá incomodado com gordurinha localizada, ou mesmo veio gestação e acumulou gordura onde não devia, seja em tronco, seja em braço, seja em culote? Esse vídeo é para zerar as suas dúvidas. Eu vou trazer aqui casos reais, casos do dia a dia e como essa cirurgia impacta na vida desses pacientes, certo? Meu futuro paciente, bora aqui direto ao ponto. Aqui mostrando a finalização de uma cirurgia. O que a gente vê nessa imagem são os acessos, tá? A gente tem uma padronização de acesso, normalmente através da linha pubis, dentro do umbigo, sulco da mama e axila, certo? São acessos pequenininhos, vocês estão vendo, acessozinhos, cortes de 1 centímetro que basicamente ficam imperceptíveis quando já decorre ali o processo de cicatrização. Esse aqui é um padrão de definição que eu pessoalmente considero moderado, do básico ao moderado, tá? Normalmente é o padrão de definição que eu prefiro para a imensa maioria dos casos femininos, justamente porque é um padrão de definição que ele não masculiniza e ele valoriza as curvas do corpo feminino, certo? Então, esse aqui é um caso feminino que também nós normalmente vamos fazer sempre dorso, tá? Então aqui a gente vê definição do dorso, inclusive com enxerto de gordura dentro da musculatura do dorso para melhorar a definição nessa região e com naturalidade, certo? Também fizemos enxerto de bumbum e definição de braço, nesse caso em específico aqui, tá? Lembrando que no dorso, queridos, tem acessos pequenininhos de 1 centímetro também, tá? Sulco inferior do bumbum e axila e um pequenininho no meio das costas. O que a gente sempre vai fazer na Lipo HD, queridos, mostrando aqui esse dorso, vai ficar mais fácil vocês entenderem. Na Lipo HD, eu sempre faço o tronco inteiro 360 graus. Isso é muito diferente da imensa maioria das demais rotinas de lipoaspiração convencional. Por quê? Justamente quando a gente tem como objetivo a naturalidade do resultado, é importante que a gente trabalhe o tronco como um todo, né? Ninguém é definido pela metade, certo? Então, sempre que eu vou fazer Lipo HD, a gente vai fazer pelo menos o tronco inteiro. O que é opcional? Braço, coxa, né? Coxa inclui culote, face interna da coxa, enxerto de gordura no bumbum também são opcionais, tá? Um caso específico, inclusive nesse caso aqui também a paciente optou por fazer, que é remodelamento costal, né? Remodelamento costal aqui não fica basicamente sem nenhuma cicatriz, certo? Então, é a forma com que eu padronizo a lipoaspiração, justamente para que a gente não fique com o corpo com acúmulo de gordura, digamos assim, desproporcional em diversas regiões do corpo, certo, meu querido? Então, lembre disso, tá? O mais importante para nós, acima de tudo, é naturalidade. Esse caso aqui é um pré-operatório, tá? Inclusive, essa paciente, quando veio fazer a Lipo HD conosco, ela também optou por fazer remodelação costal e nós fizemos uma correção da mama. Essa paciente que ela tinha um posicionamento ruim dos implantes. Essa paciente fez a Lipo HD, você vê que é uma paciente magra, basicamente que para a lipoaspiração convencional não teria nada a agregar, nada a se fazer a mais, mas nós propusemos a Lipo HD e aqui que vocês veem, né, um resultado bem interessante, inclusive com definição de braço, que fica super bonito. Sempre que a gente faz a Lipo HD, a gente coloca a gordura dentro da musculatura. Por que que isso é importante, né? Colocar a gordura dentro da musculatura. Sempre que a gente faz a definição, se a gente não coloca gordura dentro da musculatura, a gente perde a dinâmica, a gente perde a naturalidade da dinâmica. Então, o GRE, que é uma técnica que nós utilizamos para colocar gordura dentro da musculatura, ela é interessante justamente para isso, justamente para que a gente possa transferir essa naturalidade quando o paciente se mexe, porque é um músculo que cresce, é um músculo que ganha volume, que ganha tamanho, e ele no pós-operatório fica com esse resultado bastante natural, como vocês viram aí, um resultado super bonito. Aqui eu vou trazer a tela mais um resultado de Lipo HD para que vocês entendam. Esse aqui é um pré-operatório, você vê paciente com gordurinha localizada, abdômen inferior, gordurinha localizada em culote, face interna da coxa, braço. Esse paciente optou por fazer tudo, né? Basicamente tinha incômodo em todas essas regiões, ela tinha uma tendência a acumular gordura bastante em coxas também, né? Então nós demos uma atenção especial em culote e face interna da coxa para melhorar o contorno nessas regiões e também valorizar a transição com glúteo. O que nós buscamos aqui é um padrão de definição
definição entre o moderado e o extremo, tá? Esse aqui foi o resultado que nós obtivemos. Você vê um resultado bastante bonito, né? Um resultado, de fato, com um padrão de definição entre o moderado e o extremo, aqui o antes e depois, para que vocês possam entender basicamente a diferença, né? Como ela foi impactante dentro daquilo que o paciente buscava. Aqui mostrando mais algumas sequências, você vê como a cirurgia valoriza a cintura, melhora o contorno do braço, a paciente fez braço, fez culote, fez interno de coxa, justamente para melhorar todas essas regiões aqui. Esse era o culote interno de coxa, né? Que a gente precisava melhorar nesse caso em específico, esse aqui no pós-operatório, que a paciente nos enviou, de culote interno de coxa aqui com alguns meses pós-cirurgia, tá? Se eu não me engano aqui são 2 meses pós-cirurgia. Aqui também interno de coxa com uma boa melhora, braço e abdômen com uma excelente definição. Como eu disse para vocês, é um padrão de definição que dá pra gente considerar aqui sendo como moderado a extremo pro feminino, tá? É diferente feminino e masculino. Sempre a gente vai fazer lipo HD, como eu disse para vocês, é opcional a gente fazer braço, tá? Esse aqui é um braço de lipo HD, que nós normalmente fazemos essa sombrinha no deltoide e deixamos o braço com esse contorno mais atlético, né? Tiramos bastante gordura na axila, retiramos bastante gordura aqui ao nível do cotovelo e na região do centro a gente faz lipoaspiração só profunda para o braço ficar mais fino, mas para que ele mantenha o contorno, certo? Aqui na mesa de cirurgia, também uma finalização de lipo HD, você vê o resultado bastante bonito, né? Um padrão de definição, como disse para vocês aqui, moderado, os acessos no sulco da mama, por dentro do umbigo ele fica escondidinho, na linha do pubis tem também um pequenininho aqui na axila, certo? Aqui mais um caso de lipo HD, essa paciente entre o básico e o moderado, você vê uma cintura bastante marcada, definida, musculatura também com as sombras delineadas, um resultado muito bonito também. É paciente que naturalmente se cuida, acaba valorizando o resultado como um todo. Como eu disse para vocês, é muito comum a gente associar na lipo HD tratamento de coxa, né? É um opcional que a gente considera, mas é importante principalmente quando a gente quer melhorar o contorno com glúteo ou mesmo o hip dips, né? Essa fossa trocantérica aqui na lateral do bumbum. Então é comum a gente lipoaspirar tanto o culote, face interna e enxertar um pouquinho de gordura no fundinho aqui no hip dips da lateral para melhorar o contorno do bumbum. Aqui mostrando como as incisões e os cortes ficam bem escondidinhos e ficam de forma bastante discreta. Isso aqui, só um adendo aqui, um adicional, algo que vocês eventualmente me perguntam. Essa é uma lipoaspiração de joelhos com definição de quadríceps, tá? Isso entra dentro de algumas variações da lipo HD, algo que a gente faz também, uma lipoaspiração, você vê, melhorando bastante o contorno aqui da musculatura da coxa, e aqui inclusive nós fizemos um pequeno enxerto na musculatura da coxa para melhorar esse contorno e o volume muscular dessa região, tá? Um cortezinho pequeno de 1 centímetro ao nível do joelho com essa definição da coxa, fica bastante bonito, tá? Aqui mostrando alguns detalhes do antes e depois, né? Como a gente trata o tronco como um todo, tá? Um resultado bastante bonito e bastante natural. Esse caso aqui é interessante, eu gosto de mostrar justamente para tirar uma dúvida que é muito comum de muitas de vocês. A paciente aqui, mandando aqui a mensagem, né? Falando que o filho fez 1 ano e ela tava com esse resultado aqui mesmo depois de 1 ano de ter tido filho, né? E sendo que ela fez lipo HD antes da gestação, né? Mostrando que o resultado basicamente não perdeu nada, né? Inclusive melhorou um pouquinho, né? E aqui mostrando o resultado dessa paciente que ficou bastante preservado mesmo depois da gestação, tá? Então essa ideia de que com a lipo HD se perde uma boa parte do resultado, mais ou menos. Aqui mais um caso, uma paciente com um padrão de acúmulo de gordura bem concentrado aqui ao nível do abdômen inferior, né? Então você vê bastante gordurinha acumulada aqui nessa porção da pochetinha aqui, né? Você vê que não tem flacidez de pele. Não, é um caso que realmente a gente vai tratar só com lipoaspiração, porque não faz sentido, né? Se não tem flacidez de pele, aqui o pós-operatório. Você vê um resultado bastante natural, com padrão de definição também. Dá pra gente considerar entre o básico e o moderado, com um bom contorno de braço. Você vê um resultado excelente, né? Resultado excelente dentro daquilo que o paciente, o corpo do paciente também permitia. Essa caso é interessante porque essa paciente, quando me procurou, ela já tinha indicação de abdominoplastia. Então indicaram abdominoplastia para essa paciente por conta da flacidez de pele. Ela tem um pouquinho de flacidez, né? Então acabaram indicando abdominoplastia, mas eu acabei propondo para ela lipoaspiração com tecnologias. Então aqui a gente utilizou Argo, utilizou Renuvion, utilizamos todas as tecnologias aí que nos ajudaram em relação a melhor comportamento dessa pele pós-lipoaspiração, e esse aqui é o resultado que a gente obteve, né? Com 2 meses de pós-cirúrgico, você vê um resultado sem incisão, com um padrão de definição moderado, bem bonito. Então você percebe que mesmo com
pouquinho de flacidez, a gente consegue resultados bem interessantes também. Mais um caso aqui de uma paciente que inclusive fez mastopexia, fez a lipo-HD junto com o braço, então aqui um padrão de definição já entre moderado e extremo. Você vê que normalmente eu não faço gominhos, né, six packs em mulheres, mas muitas vezes aparece por conta do enxerto que a gente faz na musculatura, e quando aparece é de forma bastante natural, né, aqui mostrando novamente o resultado dessa paciente. Você vê um resultado bastante natural, um padrão de definição, não fugiu do contexto, né, não fugiu da naturalidade no caso como esse. Eu gosto de mostrar isso aqui para que vocês entendam a nossa padronização. Como eu expliquei para vocês, sempre vou trabalhar o tronco inteiro 360 graus. Você vê o tamanho dos cortezinhos da lipo, né? Todos pequenininhos, bem escondidos. Culote face interna, braço opcional, tá? Coxa opcional, como eu expliquei para vocês, e bumbum opcional. Porém, o tronco inteiro sempre vou trabalhar ele em harmonia, tá? Justamente para que o paciente, quando oscile peso, por exemplo, se você deixa a gordurinha aqui em cima vai responder mais do que aqui embaixo. Aí o paciente oscila peso e fica com o corpo dismorfe, né? Ele fica com o corpo acumulando gordura em regiões distintas, em regiões diferentes, e aí acaba que o resultado não fica legal. Deu para entender, meus queridos? Esses são padrões de resultado de lipo-HD, uma cirurgia que a gente faz com muita frequência. Você vê que são padrões de resultado que buscam sempre a naturalidade. Nós nunca vamos buscar resultados artificiais ou resultados que gritem a artificialidade para além daquilo que o paciente quer mostrar. Então, o nosso objetivo é sempre, primeiro, segurança, segundo, excelência e qualidade nos resultados e, sobretudo, uma excelente experiência do paciente em relação a todo o trajeto, todo o percurso, desde o in até o pós-operatório. Certo, meus queridos? Aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau!